inicialmente a nossa saudação de modo muito fraterno a todos aqueles que conosco agora se encontram, motivo de seus desejos, suas vontades, em se reunir em torno deste momento virtual da prece no Lar Fabiano de Cristo. Saudamos de modo a que todos sejam bem-vindos a este momento de reflexão que nos convida a avaliar aqui uma página de Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, a página 103, que diz: tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer, você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades de que dispõe para que você as desenvolvesse e pusesse em prática. Então, a primeira lição é de que Deus está dentro de nós. Deus é onipresente, onisciente de tudo aquilo que acontece na nossa volta, no seu entorno. Então, que ao percebermos isso, dentro da nossa compreensão, ainda um tanto limitada, entendamos que se nós estamos com Deus dentro do coração, da nossa essência, da nossa consciência, nós acreditando em si próprio, estaremos, por assim dizer, acreditando também, tendo fé em Deus. E essa confiança que nos foi, através das capacidades, melhor dizendo, que nos foi dada, entregues para que desenvolvêssemos e colocássemos em prática, é a nossa forma de viver, de vivenciar a vida que temos na encarnação em que nos encontramos, dando-nos a condição, digamos assim, quase que uma premonição de que iremos vencer. Esse vencer deve ser compreendido na superação das nossas próprias limitações, na nossa falta de fé por ora, na nossa incompreensão daquilo que julgamos seja ruim para nós e para aqueles que amamos. Quando nós não desenvolvemos todas as nossas capacidades, falando assim em virtudes, que elas possam nascer e serem extravasadas pela conduta que manifestamos no convívio social, no convívio consigo mesmo, nesse mundo interno, mas quando nós não ainda estivermos com elas todas desenvolvidas, tenhamos confiança de que podemos desenvolvê-la, que a capacidade é pessoal, é um desejo que se manifesta de forma concreta na vontade que se tem de aperfeiçoar, de nos livrarmos das crenças que nos conduzem ao erro, dos preconceitos, de nos livrarmos do egoísmo e do orgulho, para deixar brotar a essência divina que há em nós, porque somos moradas, também somos a morada de Deus. Nossa consciência, o nosso pensamento, o nosso sentimento se transforma em atitude e seja ela voltada para o bem de todos nós. Esse bem que significa muitas vezes prover a necessidade do outro para que possa calçar os sapatos que não tem, que possa vestir o agasalho que lhe proteja do frio. Enfim, que possa ser o ombro amigo que ampara, a voz que eleva para a construção de um ser melhor, ou o ouvido que apenas saiba ouvir sem julgamentos. Sejamos todos, então, nesse sentido, um tanto protagonistas desse voluntariado que nos faz aproximarmos uns aos outros. Saiamos do convívio, do conforto próprio, para estender ao outro a sua mão, a minha mão, enfim. Todos possam se sentir acolhidos e abraçados, enlaçados
nessa ideia coletiva do progresso comum, começando primeiramente por cada um de nós. Nesse sentido, nós desejamos firmemente de que os nossos irmãos e amigos espirituais, que nesse momento conosco também se reúnem, possam colher essas vibrações dessa reunião virtual, pelo desejo de cada um de que esse mundo melhore, que as famílias estejam bem, que se comuniquem, que tragam um diálogo de composição, de entendimento, comungando assim, digamos, em atender às necessidades uns dos outros, escapando do egoísmo, das cadeias do orgulho e do egoísmo, que nos prendem a um passado e que não nos permitem evoluir. Então, se desejamos a paz mundial, apreguemos fundamentalmente no nosso âmbito familiar, com aqueles que nós convivemos, sendo para eles também um pouco de exemplo. Assim, nos influenciando uns aos outros, transformaremos a sociedade para que ela então se renove nesse momento regenerador que o mundo se encontra, o mundo da Terra. Paz, amor e bem. Luz para todos, bom senso aos nossos governantes. É um desejo particular, mas ao mesmo tempo entendemos que seja de muitos. Representamos a voz de muitos daqueles que querem que o mundo melhore. Vamos desejar isso, não só hoje, mas amanhã, depois e depois. Uma atitude continuada, persistente, porque é assim que nós precisamos nos comportar. Conforme aquela música consagrada de Raul Seixas que diz: tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Esse tentar significa, sempre que esbarrarmos nas nossas limitações, tentemos superá-lo, vencendo aquelas etapas, porque nem sempre conseguiremos o intento, essa realização plena do bem comum. Pode haver momentos em que sejamos contestados, mal compreendidos, não aceitos, reprovados, mas devemos tentar. Tentar porque o bem é aquilo que se consagra na eternidade. Todo mal ele é de ordem passageira, como se repete, eu tenho repetido. Não porque seja uma construção minha. Muitas vezes nos apropriamos da ideia dos espíritos quando aquela frase é retumbante em nossa consciência. E ela faz o sentido e tem um significado muito forte para cada um, para mim, por exemplo. Então a repito com uma certa frequência, a dizer a mim mesmo que é preciso continuar. Tente outra vez. Quem sabe agora vamos conseguir. Mas com esperança, com fé, porque sem elas nós esbarramos numa condição muito inferior de espíritos que facilmente se deixam levar pelo cansaço, pelo desespero, pela incompreensão. Não são essas as nossas metas. Desejamos que todos possam atingir metas superiores, de acordo com a capacidade que têm de desenvolver em si esse germe do bem, essas virtudes que são as habilidades que Deus nos confere quando aqui nós chegamos, para desenvolver e praticá-las. Assim, fica o nosso desejo de agradecimento nesse instante a todos aqueles que compõem esse momento e que se fizeram presentes, não só no momento em que nos reunimos, mas quando acessam a página virtual desta prece. Todos possam se beneficiar destas palavras, dessa intenção, desta vibração que esperamos que, através da conduta direta dos espíritos que nos auxiliam e que cumprem a vontade suprema do nosso Criador, levem essas vibrações a todos os cantos e recantos desse mundo, onde houver dor, onde houver aflição, em que os espíritos encarnados e desencarnados que lá se manifestam sintam para a renovação dos seus próprios espíritos essa força viva de que o bem é maior do que tudo e ele contagia e faz com que a alegria possa se fazer em nossa consciência, porque atingimos a compreensão daquilo que seja a vontade do Pai. Que a paz desse instante
se reproduz em outros momentos pela nossa atitude, pela nossa ação. Não só hoje, não somente agora, mas sempre. Que assim seja.